seja conosco nesse momento. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo número 28. Escute com fé a palavra de salvação. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um, sábio e prudente, se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, a grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadio se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas,
mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, nesse momento queremos clamar que o Senhor aplique, Senhor, a tua santa palavra em nossos corações, para que possamos cada vez mais, Senhor, alcançarmos coração sábio na tua presença. Nos faz entender, Senhor, princípios extraídos, Senhor, deste livro de sabedoria, onde há provérbios e instruções sobre governo, sobre autoridade, e que possamos, Senhor, entender a tua justiça, a tua sabedoria e a tua integridade, para que a tua igreja, Senhor, seja governada, Senhor, para que possamos cada vez mais sermos e progredirmos para o louvor, honra e glória do teu nome. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Imagine um barco à deriva, sem um capitão experiente no comando. Quando a tempestade se aproxima, todos os tripulantes do navio ficam desesperados, pois não há liderança para os guiá-lo, ele não sabe o que fazer, nem tem a sabedoria para lidar com a situação. O destino desse barco é ruína, é afundar, a menos que alguém sábio tome essa posição e assuma o comando. Assim também é o governo eclesiástico. É necessário, então, que sejamos guiados por líderes justos e sábios. Muitas vezes a igreja passa por tempestades, mas que nós possamos passar por essas tempestades com vida e segurança. É necessário termos líderes que sejam experientes, sábios. Sem essa liderança, a igreja corre o risco de perder o seu rumo espiritual. Esse texto de Provérbios, capítulo número 28, ele traz alguns princípios profundos que devem guiar a liderança, deve guiar você na liderança do seu lar, do cuidado dos seus filhos. Também traz instruções e princípios para o governo na igreja. Assim como o barco ele precisa de um bom capitão, a igreja do Senhor precisa de líderes justos, sábios e tementes a Deus. A nossa confissão de fé, ela nos lembra que o governo eclesiástico, ele é estabelecido por Deus para que se preserve a pureza da igreja e que se promova o bem-estar espiritual. Quando os líderes eles falham nesses princípios, a igreja sofre. Mas quando lideram de acordo com a palavra de Deus, a igreja prospera. E esse texto, então, ele vai trazer alguns princípios para nós. E vamos ver esse princípio em 5 partes, onde do versículo 1 ao versículo 6, nós veremos aqui um contraponto entre o justo e o ímpio, mostrando onde está a segurança dos justos e qual o destino dos ímpios. Do versículo 7 ao versículo 12, nós veremos uma relação entre justiça e prosperidade. Do versículo 13 ao 16, nós vamos ver a importância e a necessidade de termos um governo sábio. Do 17 ao versículo 22, nós veremos a integridade e confiança em Deus. E por último, do versículo 23 ao 28, nós veremos então o temor ao Senhor nesse governo.
Mas o que nós vamos nos debruçar nesta manhã é para nós entendermos os princípios das Escrituras, onde 3 coisas são importantes no governo da igreja: justiça, sabedoria, integridade no governo da igreja do Senhor. Justiça, sabedoria e integridade. O texto que nós estamos diante dele, ele está em um compilado de instruções. E aqui tem alguns princípios dados para aqueles que vão governar, onde é extremamente importante, e são muito semelhantes àquilo que nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 3, no texto de Tito, aquilo que se espera então dos oficiais, o que se espera da igreja. Do versículo 1 ao versículo 6, nós iremos ver onde é que está a nossa segurança e qual o destino dos ímpios. O versículo 1, ele diz assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Ele mostra aqui a diferença, e ele vai trazer nos próximos versículos um contraste entre o justo e o ímpio, um tema muito presente nos Salmos. E se você prestar atenção, ele vai dizendo: olha, o justo é intrépido como o leão. No versículo 12 ele vai dizer: olha, o sábio e prudente, ele faz então as coisas estáveis e em ordem. No versículo 4 ele vai dizer que esse justo, ele guarda a lei e se indigna contra o perverso, o que desampara a lei. No versículo 5, ele vai dizer que os que buscam o Senhor entendem tudo. No versículo 6, ele vai mostrar que é melhor que seja pobre, mas íntegro, do que alguém rico e perverso. Mostrando como o viver do justo está intimamente ligado com a forma como ele lidar, como ele age com as coisas do Senhor, com a lei do Senhor, buscando ao Senhor, buscando então integridade. E ele traz aqui a diferença então do perverso. Ele fala: olha, o justo é alguém que é intrépido como um leão, que ele vai para frente, que ele não teme. Mas agindo como o ímpio, foge sem que ninguém os persiga. Não há integridade. Ele vai mostrar que, por causa das transgressões e pecado, muda-se frequentemente, por conta de atitudes ímpias. Ele vai dizer que o homem pobre que oprime os pobres, um pobre que oprime os pobres, é como a chuva que leva tudo. Não tem nenhuma misericórdia. Aqueles que desamparam a lei, que não olham para a lei e cuidam da lei, eles veem o perverso e dizem: parabéns, louvam atitudes perversas, porque desamparam a lei do Senhor. Eles não entendem o que é justo. Não olham e dizem: isso aqui é justo, isso aqui é certo. Preferem louvar o que é mal. E por isso, meus irmãos, esse contraste é extremamente importante para que nós possamos ver. Se olharmos para o mundo afora, nós vamos ver, é isso que nós vivemos. Louvando o mal, o justo. Pessoas que são pobres e quando chegam no poder, arrastam tudo para si, tiram de todos. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Mas essa não pode ser a realidade do povo de Deus, na casa do Senhor. Por isso, meus irmãos, é necessário que nós compreendamos isso. Aplicando-se isso então ao governo da igreja, esses princípios.
É necessário então que aqueles que lideram compreendam que eles devem ser intrépidos como um leão, para trazer então um proceder justo, de ter uma postura de cuidar do rebanho, proteger o rebanho. Meus irmãos, pense em um pastor que cuida das suas ovelhas em um campo perigoso. Se ele for então um líder temeroso e inseguro, as ovelhas elas se dispersarão em qualquer sinal de perigo. Quando vir um lobo atacar, ele é o primeiro a correr. É o primeiro então a desistir e dizer, olha, cada um por si, salve-se quem puder. Mas a partir do momento que esse pastor de ovelhas seja um pastor forte, confiante e corajoso, mesmo que os lobos estejam a cercando, elas seguirão com tranquilidade. Elas sabem que estão seguras. Assim também, meus irmãos, é o governo na igreja. Líderes com posturas ímpias e inseguras levam a igreja ao medo, à confusão. Líderes corajosos e justos transmitem segurança ao povo de Deus. Isso traz para nós, meus irmãos, princípios importantes. Os líderes devem andar na justiça, não precisam viver em medo. Sua segurança está no Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Quando a igreja tem líderes íntegros e justos temente a Deus, ela caminha com confiança e segurança. Veja, nas Escrituras nós temos o exemplo de Daniel, diante de ameaças e perigos. Vemos a história da fornalha, vemos a história da cova dos leões. Não se curvou ao medo. Ele permaneceu fiel. Foi ousado na justiça, porque ele sabia que Deus estava com ele. Vemos esse princípio bíblico. Por isso, meus irmãos, nós temos desafios. Fortalecer a nossa fé, fortalecer a fé e maturidade da igreja. Devemos então liderar com coragem e ousadia no Senhor. A igreja deve orar por seus líderes. Escutar suas instruções, para que eles sejam firmes na justiça e na verdade. É o princípio, temos que ser justos. É assim que nós devemos andar. Esse é o padrão trazido nas Escrituras. No versículo 7 ao versículo de número 12, nós podemos observar, neste momento, uma relação que existe entre a justiça e a prosperidade. Se a justiça está prevalecendo, iremos prosperar. Mas se não há justiça, o caminho é de desastre, de prejuízo. O versículo 7 ele diz assim: o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. O guardar a lei, o zelo pela lei, é prudência. Mas se o caminhar, o agir, o ambiente, as companhias são de pessoas libertinas, traz vergonha. A ganância, versículo 8: o que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para que se compadece do pobre. Aqueles que não ouvem a lei, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se nós não escutamos os mandamentos, as instruções e não seguimos, a nossa oração é abominável. Queremos seguir os nossos próprios princípios,
as nossas próprias vontades, mas não ouvimos a lei. Até a nossa oração será abominável ao Senhor, Ele não nos escutará. O versículo 10, ele fala: o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Mostrando que aqueles que levam alguém para tal caminho têm responsabilidades. Principalmente aqueles que estão na liderança. Nós estamos guiando para algum lugar. Para onde guiamos? Estamos guiando o povo de Deus a Cristo ou para distante dele? Aqueles que desviam os retos, não irá prosperar no seu caminho. Mas aqueles que são íntegros herdarão o bem. Imagine uma plantação que tem um solo fértil. As plantas naturalmente crescem de maneira abundante. Isso é natural. Mas se alguém planta ervas daninhas, usa um pesticida tóxico, certamente aquela colheita vai ser prejudicada. Não vai crescer ou progredir da maneira correta. Dessa maneira também funciona o governo da igreja. Quando a justiça ela reina, a igreja prospera com uma colheita abundante. Mas se houver injustiça, engano, corrupção, a igreja sofre com uma plantação envenenada. É necessário, então, que nós recorramos a essas bênçãos dadas por Deus, para que nós possamos ser prósperos. Não há condições da igreja não estar vivendo de maneira justa e não estar prosperando. E o Senhor não está abençoando. Todas as vezes que o povo de Deus ele se voltou à palavra do Senhor, houve então bênção do Senhor, prosperidade. Em todos os aspectos, o povo de Deus foi próspero. Sua família, nos seus trabalhos, na comunhão com o Senhor. A justiça no governo eclesiástico é um princípio vital para o crescimento. De sermos justos, de dar a medida correta, de dar então aquilo que é necessário para a vida da igreja, para que haja uma prosperidade espiritual. Devemos ter líderes que buscam a justiça, que evitam o mal, e a igreja então prospera em unidade, paz e crescimento espiritual. Outra coisa importante, meus irmãos, é para que nós apliquemos essa justiça e que sejamos próximos. O governo precisa ser sábio. Esse governo eclesiástico precisa ter sabedoria. E é o que nós veremos no versículo 13 ao versículo 16. Que ele diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as que confessa e deixa alcança misericórdia. Transgressões não podem ser guardadas, encobertas. Devemos confessar e deixar. E como é que se faz isso, pastor? Disciplina. Disciplina. Mas, meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você compreenda o que é disciplina. Quando nós falamos o que é disciplina, a primeira coisa que vem é: lá vem uma disciplina pública, eu vou ficar sem ceiar e vou ser envergonhado lá na frente da igreja. Esse não é o princípio bíblico das Escrituras de disciplina. Há todo um processo que deve fazer até chegar lá. Se alguém for disciplinado publicamente na igreja, é porque já várias tentativas de
que ele confesse e deixe. Então, qual o princípio dado por Mateus 18? Isso que nós estamos fazendo agora já é o início de uma disciplina para toda a igreja. A pregação, a instrução. Logo depois, se houver iarra entre nós, pessoas que não obedecem, por quê? Somos pecadores. Quando pecadores estão juntos, sabe o que acontece? Pecado. Porque nós convivemos uns com os outros. Vocês que convivem na mesma casa, você sabe disso. Que você peca contra quem está debaixo do seu lar e eles pecam contra você. Mas o que é que nós vamos fazer para resolver isso? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Já é um processo disciplinar, isso é disciplina. Se ele não ouviu, junta alguns irmãos experientes para ir até lá, orar e tentar deliberar sobre o assunto. Isso é disciplina. Se ainda assim não ouvir, não há um consenso, e tem coisas que são difíceis mesmo, vai até o conselho para ouvir. Isso é disciplina. Se ainda assim não ouvir, disciplina pública. Se ainda assim não ouvir, acabou a disciplina. É preciso que seja tirado do nosso meio. Mas você entende como todos esses passos são disciplina? Quando se fala de disciplina, não é só disciplina pública. E eu quero que você entenda que disciplina é uma coisa boa, meu irmão. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor disciplina quem Ele ama. Na primeira vez, quando recebemos tal disciplina, não parece ser bom. Mas é o que nós vimos aqui. Chega um momento que vai ouvir mais quem traz o conselho do que a língua que lisonjeia. Como então vamos tratar? Como então vamos governar? Todo esse processo que falamos de disciplina e ser disciplinar é para que haja redenção, é para que haja correção, é para que confesse e deixe, para que haja arrependimento. Não é de sair disciplinando todo mundo. Não. O princípio desse governo é para cuidado. Imagina a figura que o próprio Deus traz do rebanho. Porque naturalmente, às vezes, uma ovelha ela vai ir para um caminho e para outro. E aí, olha, volte para o rebanho, não se afaste, esteja dentro do rebanho. Olhando se uma ovelha está fraca, será que aconteceu alguma coisa que ela não está se alimentando bem? Será que na hora que ela comeu, ela engoliu alguma coisa que está impedindo com que ela se alimente bem? Será que ela está doente? Será que ela está fraca? Precisando do cuidado. E muitas vezes nesse processo disciplinar é para que haja redenção, é para que haja correção, para que haja restauração. Meu irmão, entenda, se a sensação de qualquer líder em disciplinar alguém seja uma sensação de bem feito, toda disciplina ela deve ocorrer com lágrimas. Se disciplinarmos alguém publicamente aqui, deve ser com lágrimas, porque nós tentamos de várias formas exortar para que haja arrependimento, e ainda assim o irmão continua não submetendo a palavra de Deus, e ele está caminhando para abandonar a sua fé, preferindo o seu pecado, endurecendo o seu coração, apagando o espírito, cometendo talvez o pecado que não tem perdão. Por isso, meus irmãos, eu quero que você entenda, quando falarmos de disciplina, não é uma ameaça para uma disciplina pública, mas sim um trato de cuidado, para que você confesse e deixe, para que nós alcancemos misericórdia na presença do Senhor. Por isso que ele diz, versículo 14,
Feliz o homem constante no temor de Deus. O homem que é constante temendo a Deus. Mas aquele que endurece o seu coração vai cair no mal. E para que corações sejam quebrantados, é necessário que a palavra do Senhor seja pregada, ensinada. Ele vai trazer no versículo número 15: como um leão que ruge, urso que ataca, assim um perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Trazendo aqui como é possível alguém que está numa liderança, se alguém que ataca aqui é um leão contra aquele que é pobre. E a ideia de pobre que o texto está dizendo aqui não é somente uma situação financeira, mas é porque os pobres eram os vulneráveis no meio do povo de Israel. Como diante dos vulneráveis se vira um leão, vira um urso, onde o que se precisa é de cuidado, de pastoreio. Não podemos ser as feras que oprimem o povo, mas sim aqueles que cuidam. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões. É necessário que tenhamos tato, que saibamos fazer a leitura do que está acontecendo, para dar o cuidado devido. Por isso, líderes precisamos ser sábios. Uma cidade governada por um tirano, que não se importa com o bem-estar do seu povo. Ele vai fazer leis injustas. Ele vai explorar os cidadãos para seu próprio benefício. Agora imagine outra cidade onde o governante é sábio e justo, que cuida do seu povo e promove o bem comum. Qual das duas cidades viverá em paz? A resposta é óbvia. Assim também é o governo da igreja. Ele deve ser sábio, livre de corrupção, não procurando o seu próprio interesse, mas procurando o bem comum. E, meus irmãos, quando eu falo o bem comum, não é o que nós queremos. O bem comum em nosso meio é a vontade de Deus, as Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática. Por isso, meus irmãos, os líderes eclesiásticos, eles devem governar com sabedoria, evitando decisões egoístas ou baseadas em interesses pessoais. A minha vontade é só minha, a sua vontade é só sua. Mas o Senhor nos ensina na oração do Senhor dizermos: que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Daqui a uns momentos teremos eleição. Meu irmão, não busque a sua vontade. Ore. Medite. Que seja feita a vontade do Senhor. Já foi exortado, disciplinado. Entenda, quando eu falo disciplinado, todos os passos. E talvez o seu coração está endurecido. Que essa palavra traga arrependimento à tua vida. Porque apesar das imperfeições e não somos totalmente perfeitos, mas talvez uma tentativa de te corrigir, de te disciplinar, o teu coração pode estar endurecido. Uma tentativa de promover a unidade, você pode ter visto como uma luta pessoal. Sonde o seu coração. Você, como igreja, deve entender que realmente os líderes devem ser assim. Mas olhe e veja como a tarefa deles não é fácil.
Uma coisa que nós devemos entender, meu irmão, entre crentes, é que eu sempre vou pensar o melhor do meu irmão, mesmo sabendo que ele é pecador. Eu sempre vou pensar o melhor do meu irmão. Eu não vou pensar que o meu irmão ele está com a tentativa de ser contra mim, de falar o mal contra mim, de pecar contra mim. Talvez isso pode ter acontecido, mas que parta dele e não de mim. Isso é ser cristão. Renúncia, sofrer o dano, em busca da unidade. Foi isso que Cristo fez. Se esvaziou de si mesmo, para que pudéssemos ter unidade. Isso é importante na vida da igreja, para que nós possamos então entendermos e caminharmos. O versículo 17 ao versículo de número 22 vai mostrar a importância da integridade. O homem carregado com o sangue de outro fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas os perversos em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadio se fartará da pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Esse texto aqui vai trazer para nós que tem coisas que o resultado é óbvio. Onde nós caminhamos, aquele que carrega o sangue de outro, o lugar dele é cova. O assassino possivelmente vai morrer. Mas aquele que anda de maneira íntegra, será salvo. Os perversos irão cair no seu caminho. O caminho do perverso é o caminho de perdição. Mas aquele que anda de maneira sincera e íntegra será salvo pelo Senhor. E aqui ele vai dizer, olha, aquele que trabalha e lavra a sua terra terá pão, terá o que comer. Mas aquele que se ajunta a vadio será pobre. Viver de maneira íntegra demonstra confiança em Deus. Seguir as instruções dadas pelo Senhor demonstra confiança em Deus. Por isso, meus irmãos, é necessário que haja uma confiança no Senhor, no governo, no cuidado da igreja. Pense em um edifício alto e imponente, mas foi construído sobre uma fundação frágil e instável. Você olha para ele, ele parece forte, mas com o tempo começa a rachar, e eventualmente ele cai. Agora pense em um edifício menor, porém com a fundação sólida e profunda. Esse edifício resistirá ao tempo, a tempestades. A integridade do governo eclesiástico é como essa fundação sólida. Sem integridade, o governo parece funcional por um tempo, mas acabará caindo, não se preservará. A integridade é essencial para a liderança eclesiástica.
quando os líderes confiam em Deus e caminham de maneira íntegra, a igreja tem uma base sólida, sobre a qual ela pode crescer e ela pode prosperar. O Provérbio 18, ele nos ensina sobre esse governo, nos ensina como então esse governo ele é importante. O versículo 22 e 23 ao versículo de número 28 mostra também a importância do temor ao Senhor. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Depois, depois. No primeiro momento, aquele que é repreendido dificilmente aceita. Mas depois ele olha e vê realmente ele estava certo, realmente eu estava errado. Quantas vezes os filhos eles acham que os pais são maus, chatos, por dizer não, por não deixar. Muitas vezes compara, mas o pai de fulano, ele é assim, ele deixa, ele faz e não tem nada. O pai de fulano não é legal. Mas depois, quando o filho ele chega na fase adulta e compreende, e muitas vezes compara como está aqueles que os pais davam tudo e faziam tudo, e percebe aquilo que o seu pai fez por ele, e fala, hoje eu entendo. Principalmente quando se torna um pai. Quando experimenta e vê, realmente eu não vou deixar meu filho. Hoje eu consigo ver o perigo. Hoje eu consigo ver o problema disso. Por isso, meu irmão, agradeça a Deus se você foi repreendido por um de seus líderes. Isso demonstra amor. Isso demonstra cuidado. Isso demonstra pastoreio. Agradeça. Muitas vezes pecamos contra as autoridades e achamos que não é pecado, porque eles estão para cuidar de mim mesmo. O versículo 24 fala que rouba seu pai e sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. O fato de a autoridade ter que cuidar não quer dizer que você pode fazer o que quer, falar o que bem quer. É pecado. Quinto mandamento, a honra à autoridade, meus irmãos. Honre suas autoridades. O cobiçoso, o que confia no seu próprio coração. Nós temos uma coisa que todos nós precisamos melhorar. Nós não podemos confiar no nosso próprio coração. Principalmente os líderes. A palavra do Senhor fala que não há nada mais enganoso, nada mais desesperadamente corrupto do que o nosso coração. Não confie, meu irmão, no seu coração, no seu sentimento. Muitas vezes nós falamos, eu acho, eu penso, eu prefiro, eu queria que fosse assim. Salmo 119 traz um texto conhecido, talvez decorado por muitos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O nosso coração transformado pela palavra do Senhor. E quando nós vamos falar, não deve ser eu acho, eu prefiro, eu sinto, eu sou assim, eu prefiro assim, eu aprendi assim, eu tenho visto que é assim. Nós devemos fazer como o próprio Cristo no momento de tentação.
Veja que Cristo, ele tem um coração perfeito. Ele é a própria palavra encarnada, mas ele sempre dizia no momento de tentação, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Vocês não conhecem? Ele, diante dos escribas e fariseus, ele dizia: vocês não conhecem a lei? Vocês não têm visto o que os profetas dizem? Por isso, meus irmãos, nós não podemos confiar no nosso próprio coração. O versículo 26, ele fala assim: mas o que anda em sabedoria será salvo. No começo deste livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. É temer ao Senhor. Nós não podemos confiar no nosso próprio coração, na nossa própria vontade, no nosso próprio desejo. Todas as vezes que isso aconteceu no meio do povo de Deus, teve tragédia. Adoração a outros deuses, o povo se desvirtuando. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus se encontra na sua palavra. Moisés estava em cima do monte, o Senhor passando a lei para Moisés para que descesse para o povo viu a presença de Deus ali naquele momento, mas não tinha paciência, não queria naquela hora, queria o que eles queriam adorar como os outros povos. Arão, faz um bezerro de ouro. Arão. Arão cedeu, fazendo a vontade do povo, porque o povo achava que Moisés tinha morrido, porque o povo queria adorar algo, o povo queria ver algo, o povo achava que aquilo seria bom. E quando Moisés desce, o Senhor diz: olha, está lá o povo que tu tiraste do Egito, Moisés. O teu povo. Porque eles não estavam adorando a Deus. E por uma sensação de necessidade do povo, dando aquilo que Arão deu a eles, o que eles achavam melhor. Um coração insensato. Confiou no próprio coração, não confiou no Senhor. Se você ler o texto, você vai ver que foi necessário que os homens pegassem espada e matassem os seus próprios irmãos, que acabaram de sair de Israel. Que coisa difícil. Que coisa difícil. Hoje nós tememos trazer uma exortação ao nosso irmão. Nós tememos iniciar o processo disciplinar. Muitas vezes iniciando na pregação, há medo de falar, de ensinar e dizer. O Senhor, Ele não está pedindo para que nós empunhemos a espada e matemos o nosso próprio irmão. Graças a Deus por isso. Mas Ele quer que nós tenhamos um coração sábio, que andemos em temor. Meus irmãos, é necessário que a perversidade, a impiedade, ela esteja distante de nós. Veja o que diz o versículo número 28, para nós encerrarmos. Quando sobem os homens perversos, quando sobem os perversos, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Quando o perverso está então no poder, quando ele sobe, os homens eles temem.
Mas se eles perdem, se eles perecem, os justos, eles se multiplicam. Meus irmãos, esse texto vai nos ensinar que o governo eclesiástico, ele deve ser marcado pela justiça, pela sabedoria, pela integridade e temor ao Senhor. Não espere que os líderes, para serem bons líderes, temam o povo, temam os desejos, tema toda a pressão externa da sociedade e do mundo, tema as pressões internas e desejos da igreja, do rebanho. Todos nós, sem exceção, estamos para servir ao Senhor, trabalhar para Ele e o serviço para Ele. Tudo aquilo que deve acontecer na igreja é para louvar e glorificar o nome do Senhor, é para satisfazer o Senhor, porque toda honra, glória e poder deve ser dada a Ele, toda satisfação deve ser para Ele. Se nós comemos, se nós bebemos ou fazemos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Não adianta nós decorarmos esse versículo, decorarmos tantos versículos, mas não queiramos isso, continuando querendo a nossa vontade, o nosso desejo. É necessário que toda medida seja dada, para que então possa florescer, trazer frutos. E para isso é necessário que nós compreendamos a realidade que nós vivemos. Um jardim bem cuidado, onde cada planta recebe a luz devida, a água devida, os nutrientes devidos, sobre o cuidado de um jardineiro habilidoso e dedicado, ele vai florescer. As plantas irão crescer fortes e saudáveis. Um jardim descuidado, negligenciado, ele logo vai encher de ervas daninhas. O mato vai crescer, vai tomar conta, as plantas vão murchar, vão perder os seus nutrientes. Você pode matar uma planta dando muita água ou pouca água. Cada planta precisa de um cuidado específico. Eu percebi isso. Ivana viajou, deixou as plantas dela. Estou tentando recuperar. Mas é necessário que nós entendamos que cada um na sua medida. Assim é a igreja, meus irmãos, sobre o cuidado de líderes justos e íntegros. Temos que saber a medida para regar o jardim. E meu irmão, não fique pensando, olha, aquele lá recebeu mais água, eu recebi menos. Muitas vezes estamos tentando achar a medida de cada um. Porque se eu der muita água, talvez você se afogue. Mas tem alguns que estão sedentos, tem alguns que precisam de nutrientes, e algumas vezes nós não percebemos, ou ainda não identificamos, porque quando a planta ela demonstra externamente que uma folha seca, nós vemos, mas muitas vezes o problema está lá na raiz, dentro da terra. Um fungo pegou a raiz, nós não conseguimos identificar. Muitas vezes é necessário cavarmos para vermos. E muitas vezes nós só vemos quando cavamos. E uma possível troca para estar observando. E isso é necessário. Assim também, meus irmãos, é a igreja do Senhor. Por isso que nós possamos buscar, diante dessa realidade, para os líderes, o Senhor nos abençoando. Busque, meu irmão, ser um líder justo, sábio e íntegro,
Precisamos melhorar e muito, todos nós. Meus irmãos, nas atitudes dos seus líderes, tente identificar nele a justiça, sabedoria, integridade. Talvez há uma tentativa de recuperar, ou talvez um crescimento maior, usando a ilustração do jardim. Muitas vezes uma árvore, para que ela cresça e dê fruto, ela precisa mudar de vaso, precisa mexer nela. Muitas vezes vai quebrar uma raiz ou outra, mas ela vai crescer e florescer. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique Sua palavra em nossos corações, e que para que possamos, meus irmãos, sendo da vontade do Senhor, os presbíteros e diáconos eleitos para os próximos 5 anos, possamos daqui a 5 anos de novo estarmos em um novo processo de eleição e percebermos que esse jardim está bem cuidado, cresceu, floresceu e deu frutos, e que o Senhor possa então vir até nós e não encontrar neste jardim pecadores desobedientes como Adão e Eva foi, mas que eles possam olhar para nós como Ele olhou para o seu Cristo, para o seu Filho amado, e sentir em nós um aroma agradável que honra e glorifica o seu nome. Amém? Quero pedir que vocês coloquem de pé e vamos cantar ainda um cântico ao Senhor.